É uma pergunta um pouco difícil. Acho que, se a gente for parar pra pensar, acho que tem diversos pontos de virada na vida de alguém. Acho que essa conversa vai para uns certos caminhos, mas aí a gente vai conversando e falando sobre quais podem ter sido e etc. Acho que teve alguns. Eu já quis muito fazer faculdades de engenharia e coisas relacionadas a matemática, números. Eu achava muito que eu era uma pessoa de exatas. E quando eu saí do ensino médio, eu saí para fazer uma faculdade de humanas. Eu comecei a fazer história da arte, então eu fui para uma faculdade de humanas totalmente. Durante essa faculdade de humanas, eu voltei para TI, comecei a fazer TI, entrei, comecei a trabalhar com TI, etc. Então, assim, eu acho que eu sempre dei muito valor pro estudo e etc. Acho que antigamente eu era uma pessoa que era muito mais de exatas e achava que certas respostas eram bem fechadas e dentro de caixinhas. E depois eu fui vendo que certas respostas às vezes não são tão fechadas, às vezes elas podem ser abertas, a gente pode tentar discutir com outras pessoas e muito escutar outras pessoas. Acho que esse apreço por aprender com os outros tem muito a ver com isso. Então, aprender coisas novas, aprender com pessoas novas, culturas novas, etc. Então, foi muito interessante ver como a tecnologia, por exemplo, podia se envolver com arte, que era algo que eu gostava, como arte podia se envolver com números, que era algo que eu gostava antes disso. Então, no final das coisas, para mim, quanto mais você vai acumulando e vai juntando desses conhecimentos, etc., vão adicionando e vão criando diversos pontos de virada ali ao longo da sua vida. E acho que é importante que esses pontos de virada sejam sempre para uma evolução positiva. Então, acho que se a minha resposta é essa, acho que já fui muitas pessoas antes dos pontos de virada que eu tive na minha vida. E talvez eu fosse uma pessoa que escutasse menos. Acho que esse é um ponto. Hoje em dia eu acho que eu escuto um pouco mais, mas sempre poderia escutar um pouco mais ainda. Acho que tem, tem muitos pontos assim que escutar mais foi importante e de formas diferentes assim. Como eu comentei, eu era uma pessoa que dava muito valor a estudos, vou fazer um paralelo, sei lá, metodologias, formas de se fazer alguma coisa. Então, teve momentos que eu aprendi com outras pessoas formas de se fazer a mesma coisa, só que de outros jeitos. E aí eu falei, putz, talvez tenha N formas de se chegar no mesmo resultado, e quanto mais eu souber dessas N formas, mais eu vou ser uma pessoa que vai poder me sair melhor, vai poder me adaptar mais, vai poder estar em diversos contextos, aprendendo sempre mais. Então, acho que um momento que eu percebi que eu escutei mais, deixa eu pensar, foi quando eu saí da posição ali, estava como estagiário, e fui para a posição de júnior, né? Tem uma grande diferença de sair do estágio. E acho que sempre que eu falava que ia trocar, e quando eu estava saindo dessa época de estágio, todo mundo falava assim, ó, aproveita que agora todo mundo vai te dar as respostas, todo mundo vai ser super solícito em te ensinar e etc, porque você está nessa posição de aprender. Mas aí, quando eu troquei, todo mundo falou, ó, talvez você tenha que puxar pouco mais as coisas sozinho, etc. E eu percebi que se eu me colocasse ainda assim como uma pessoa que queria aprender, tipo, por favor, me ensine, eu gostaria de aprender isso que você sabe fazer bem. E eu percebi também que as pessoas gostam de falar sobre o que elas sabem fazer bem. Então, quando você pergunta para elas, elas te ensinam felizes. Então, acho que esse foi um ponto assim que consegui fazer as perguntas, eu sou uma pessoa que gosta de perguntar. Então, eu consegui continuar fazendo minhas perguntas, mas com uma postura tipo de interesse genuíno assim. Então, acho que quando eu tive que aplicar essa escuta, foi o momento ali que eu percebi que era realmente importante escutar. Tem N motivos para alguém querer fazer uma coisa de um jeito, sabe? E sempre que a gente, sei lá, vai falar. Às vezes a gente tá falando sobre trabalho aqui, mas de um jeito quando você vê alguém cozinhando, por exemplo, e você se incomoda que ele tá cortando aquela cebola do jeito errado. Então, no final, a pessoa pode fazer uma comida deliciosa para você, mas ela cortou a cebola do jeito que você não gosta. Então, tem muitas formas de se incomodar com o jeito que as pessoas fazem outras coisas e se impressionar com o resultado daquilo que elas atingem. Então, às vezes, ter um pouquinho de paciência e ver, digo ver quando a pessoa está cortando, algo do tipo, mas escutar quando alguém te ensina alguma coisa, acho que é uma forma muito legal de exercitar a paciência e a escuta.
é engraçado que eu já fiz uma faculdade de artes visuais, que é uma faculdade muito voltada a ser artista, mas por N motivos, troquei de faculdade e fui fazer História da Arte, que é uma faculdade sobre estudar arte. E isso é muito diferente. A gente tem muitas. Tudo é arte, tudo pode ser arte. E acho que tem N definições disso pra mim. E eu acho que eu já estudo arte há bastante tempo, já tenho uma graduação, né? Para mim, a definição vai muito no sentido de que você pesquisa algo, você se interessa genuinamente por algo, você quer a evolução daquilo que você está se prostrando para. Então pode ser a pintura, se você está evoluindo a pintura para você, se você está evoluindo a sua fotografia, você tem interesse genuíno nas coisas, para mim você pode até certo ponto tratar como arte, é uma discussão infinita isso, né? Mas eu acho que a genuinidade, assim, o interesse pelas coisas, em qualquer âmbito da vida, vai trazer bons frutos. E quando você escuta genuinamente alguém, a pessoa vai te responder e te dar as respostas genuínas. Acho que do lado dela também. Acho que você se conecta muito mais com qualquer pessoa. E é interessante porque as pessoas falam coisas de jeitos muito diferentes. Então, citando a arte, tipo, as pessoas falam com música, falam com pinturas. Tem diversas formas de você entender alguém, seja por, sei lá, linguagem corporal, coisas do tipo, mas por perguntar que tipo de música ela gosta, se ela jogava futebol ou vôlei na escola, ou acho que existem muitas formas de você se conhecer alguém. Eu acho que a arte é uma forma muito poderosa. Putz, que músicos você gosta? Você lê, você assiste filmes, você gosta de pinturas. Então, se uma pessoa diz que lê, você já consegue inferir algo sobre ela. Se ela sabe que gosta de filmes, você infere outras coisas. Então, eu acho que são formas muito interessantes de se conhecer alguém. Sobre a fotografia, é interessante que eu sempre gostei de tirar foto com o celular e é diferente, né? Porque você está tirando foto com o celular, que não é necessariamente uma câmera, é algo que está sempre no seu bolso. E eu tirei muitos anos fotos com o celular sem perceber que eu estava fazendo fotografia. E aí, depois de muito tempo, eu percebi que, putz, o que eu fazia era legal, e comecei a gostar mais, comecei a imprimir as fotos que eu tirava e, como o Eric disse, dar de presente para as pessoas. Então, é legal, porque às vezes eu penso numa foto que talvez a pessoa goste, eu tento me conectar com a pessoa nesse sentido. E um presente físico é algo que é sempre interessante. Então, já dei fotos para alguns dos meus amigos, se eu não te dei ainda, talvez eu dê um dia. Mas acho que, vou falando muito digital, etc, né? Hoje em dia, presentes físicos são legais também. Acho que o meu ponto de virada foi realmente um pouco do que eu comentei mais cedo a respeito de escutar as pessoas. Eu tinha algumas preconcepções de que eu sabia muito mais que outras pessoas sobre algo, e realmente quando eu tirei aquela ideia de mim de que talvez eu soubesse mais que as pessoas e talvez eu tivesse muito mais a aprender com elas, isso ia me ser muito mais positivo do que necessariamente eu ficar fechado naquilo. Então, eu imagino que foi quando eu tive um emprego efetivo, tive toda essa mudança de uma pessoa que era estagiária para uma pessoa que foi para um analista e etc. E eu tive que tirar muitas preconcepções, tive que escutar muitas pessoas, tive que conhecer pessoas novas, pessoas que tinham posturas diferentes, etc. Então, tive que usar um pouco de humildade, acho que tipo, é um sentimento interessante, assim, tipo, ser um pouco mais humilde no sentido de que você não sabe e se colocar como uma pessoa que pode aprender. Então, acho que vai nesse sentido. Quando eu tomei algumas broncas também, então, tipo, putz, Danilo, talvez você não tenha tido a melhor postura. E é engraçado, porque você fala, como assim eu não tive a melhor postura? Eu achei que eu estava tendo a melhor postura. E quando você entende que as pessoas estão dando conselhos para que realmente você melhore, que talvez elas estejam se preocupando com você nesse sentido, você não tem atitudes reativas de, putz, como assim eu tô errado? E você talvez pense a respeito, e isso talvez te ajude a evoluir, etc. Acho que opiniões alheias, sendo positivas ou negativas, talvez te façam refletir sobre suas ações, atitudes. E se você está bem consigo mesmo, acho que você pode tirar proveito disso para evoluir como pessoa e etc. Teve uma vez que um gestor meu, o Edson, ele virou para mim e falou assim: Danilo, eu quero fazer um exercício contigo, quero que você faça. Eu quero que você me responda. Eu não lembro exatamente que exemplo ele usou, mas ele quer que você me responda isso aqui. Por quê?
Aí eu respondi, porque tal coisa, etc. Dei uma resposta ali. Aí ele perguntou por que de novo. Aí eu dei uma resposta um pouquinho mais miguelada. No terceiro porquê ali, eu já estava enganando ele completamente, não sabia responder mais. No quarto, ele virou para mim e falou assim: se você não sabe, diz para mim que você não sabe. Você não precisa ficar tentando me convencer de que talvez você saiba, que por algum motivo você saiba alguma coisa. Então, acho que nesse momento eu falei: putz, realmente, se eu tivesse dito que não sabia no primeiro, talvez eu tivesse tido outra postura ali e aprendido logo de começo, não perdido o tempo meu e dele. Então, acho que foi um ponto interessante. A gente lida um pouquinho até certo ponto com isso todo dia, né? Sempre quando você fala não pra alguém, as pessoas têm muita dificuldade de escutar não. E acho que é natural. Então, usar as palavras, eu gosto muito de literatura, escrita, etc. Você usar as palavras de um jeito interessante é muito bom. Você não precisa dizer não pra uma pessoa, você pode tentar, olha, veja bem, etc. Obviamente tem N contextos que você pode usar palavras diferentes, mas pensar sobre o que você está falando, acho que é bem interessante também, de como você conduzir as pessoas e etc. Acho que ter uma conversa certeira, então, tipo, você passa as suas intenções, você conversa com as pessoas, acho que é legal nesse sentido. Sempre que você vai dar uma notícia ruim, você pensa um pouco em como usar as palavras, né? Porque quando você vai dar uma notícia boa, também não, sabe? Então, acho que o como é muito importante. Acho que ninguém quer tomar surpresas, reações assim, que talvez sejam abruptas. Então acho que pensar nas respostas e nas perguntas ali que a gente usa facilita bastante a comunicação entre as pessoas. Acho que o presente que eu posso dar para essa pessoa não é necessariamente um presente que eu vou estar criando, assim, vão ser conselhos que eu recebi ao longo dessa jornada de outras pessoas e de inúmeras pessoas, acho que não só uma. Então realmente, escuta mais, pergunte para as pessoas o que elas acharam de atitudes que você teve. A gente usa a palavra feedback, né? Mas perguntar o que as pessoas acharam de como você fez as coisas. E, de novo, genuinamente, poxa, por favor, você pode dizer sua opinião a respeito disso. Acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de perguntar, então eu falei, eu faço o máximo de perguntas possíveis. E antes de perguntar, espere de 1 a 5 segundos, veja se a pessoa não vai já responder, não seja afobado. Às vezes eu sou afobado em perguntar certas coisas, então tenha um pouquinho mais de paciência. E conhecer pessoas novas, acho que uma coisa que sempre me incentivaram putz, no trabalho, pode ser, né? Aquela pessoa não é da sua área, vai lá e conversa com ela, troca uma ideia. Ou gosto mais de arte, você nunca foi num show de rock, vai num show de rock, você nunca foi num show de forró, vai num show de forró. Então, conheça coisas novas, culturas novas, pessoas novas. Acho que tudo que soma vem para fazer bem. Então, acho que testar novas coisas é muito importante. Referência, assim, referências são a base para tudo, assim. Pode ser, de novo, de literatura, os livros que você leu na escola. Eu lembro dos livros que eu li na escola, foram muito importantes para mim. Eu lembro de pinturas, às vezes, mas falando de arte, né? Mas lembro de conselhos, lembro de detalhes da faculdade, técnicos que às vezes me ajudam no trabalho. Então, acho que você ter referências é muito importante porque quando a gente vai falar sobre TI ou qualquer coisa do tipo, tem um conceito que é abstração, né? Você tem que se abstrair muito, você tem que pensar o código de um jeito diferente. Então, se você procura transmutar soluções que você viu em outros lugares para, por exemplo, desenvolvimento, coisas do tipo, você pode achar soluções que nunca foram pensadas, sabe? Então você vai poder inovar. Quantas vezes, sei lá, a gente viu problemas em mecânica sendo resolvidos olhando animais na natureza e coisas do tipo? Então, por que outras soluções que estão em outros lugares não podem ser adaptadas para um mundo que é mais nosso? Falando aqui de TI, etc. Então, acho que é muito interessante. Eu vou um pouco, não vou responder um livro, eu vou numa coisa um pouquinho mais curta, que eu acho que aí as pessoas podem pesquisar e eu acho que não vão ficar tão acuadas. Mas leiam o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é Máquina do Mundo. Dando um pequeno spoiler, né? Era uma pessoa que sempre procurou respostas e etc. E em determinado momento a máquina do mundo, fazendo referência aos Lusíadas, se abre para ele e vai dar todas as respostas do mundo, todas as respostas que como o mundo funciona e tudo que ele pode querer saber um dia. Mas ele, cansado dessa busca, ele recusa. E, tipo, ele não escuta a máquina do mundo, ele não pega todas as respostas. E acho que é interessante, né? Depois de tanto procurar, quando ela se mostra para ele e dá todas as respostas que ele queria, ele ainda assim recusa ela. Talvez se ele escutasse todas as respostas, ele nunca tivesse como formular novas.
Então acho que dá para pensar dessa forma. Qualquer pessoa que quiser conversar sobre qualquer assunto aí que a gente conversou aqui, ou sobre qualquer assunto que eu também não saiba, que acho que foi uma coisa que a gente falou aqui bastante, fica à vontade aí para entrar em contato.